Boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta quinta-feira. Hoje é dia 1º de abril, né? Hoje é o dia da verdade, como todos os dias é o dia da verdade para aqueles que têm buscado esse Deus grandioso. Hoje, nessa noite, eu não quero trazer informação para você. Eu quero, tão somente nessa live, dizer que Deus é contigo e que você nasceu para vencer. Isso eu não tenho dúvida. Espero que você fique até o final da live, tá? Porque é certo que nessa noite você será grandemente abençoado. Com certeza nós no geral, né? Ao terminarmos a live, sairemos daqui ao acabar o vídeo, né? A live, teremos outro entendimento aí da palavra de Deus. É certo que a nossa fé vai ser avivada, porque a nossa fé, pessoal, ela tem que estar avivada todos os dias. Como eu bem sei, você também sabe aí que está do outro lado me assistindo ou que vai assistir depois, há dias que nós estamos assim meio que cabisbaixo, estamos meio para baixo. Há dias que a nossa fé está lá em cima, né? Próximo ali do terceiro céus. Há dia que a nossa fé ela está lá embaixo ali, bem próximo dos nossos pés, quase embaixo dos nossos pés. Estamos ali frágeis, com uma fé debilitada. Muitas vezes isso acontece com o ser humano, aliás, sempre acontece, tá? Peço que você, pessoal, já vai chamando o pessoal para assistir a live, tá bom? Chama aí, manda, compartilha, vai compartilhando já a live. Se você está chegando agora e não sei se dá para voltar a live no Facebook ou não, volta para o princípio para você entender o conceito dessa live de hoje. E o propósito hoje é te abençoar. Eu quero falar acerca de uma história para que depois eu venha entrar então na palavra de fé, na palavra que salva, na palavra que cura e na palavra que liberta. Por fim, na palavra de Deus. Eu quero falar acerca de uma história no passado que aconteceu em Israel. Israel foi um país que sempre guerreou, sempre teve guerras. Hoje está um pouco mais calmo, mas foi um país que teve muita guerra. E o rei da Síria, houve uma época em que ele queria ali destruir, ali o rei de Israel, destruir a cidade. E o que foi que o rei da Síria fez? Ele começou a armar armadilhas para o exército de Israel quando fosse passar em um determinado lugar. Pois bem, só que também havia um homem de Deus chamado Eliseu. E Eliseu, toda vez em que o rei da Síria, ele armava ali as suas armadilhas, o profeta Eliseu, ele tinha revelação de Deus acerca do assunto. O que ele fazia? Ele ia lá até o rei de Israel e falava, e revelava ao rei de Israel o que o rei da Síria estava planejando para destruir ali o rei de Israel, ou a cidade no geral, tomar a cidade, destruir, levar as pessoas cativas. Pois bem, e não foi só uma ou duas vezes que o rei de Israel ele foi livre dessas armadilhas que o rei da Síria planejou, projetou, arquitetou, essas armadilhas malignas contra o rei de Israel. Aí o rei da Síria ele ficou muito indignado, porque ele chegou até o exército dele e falou: por acaso algum de vocês, palavras minhas, tá um pouco diferente, mas ele quis dizer isso ao povo, ao exército dele. Por acaso algum de vocês me traíram? Porque não é possível. Toda vez que eu armo ali uma guerra, um projeto para destruir o rei de Israel, ele não cai. Alguém de vocês está me traindo? Então um certo moço falou: não estamos se traindo. Acontece que lá em Israel tem um profeta, e esse profeta ele faz saber, chegar até o rei, as tuas armadilhas. Aquilo que o Senhor planeja no teu quarto, ele faz chegar até o rei de Israel. É por esse motivo, meu rei, que as armadilhas que o Senhor tem criado não têm dado certo contra o rei de Israel. Então o rei da Síria, ele falou o seguinte: mas alguém tem alguma notícia sobre este homem de Deus? A saber, por exemplo, o profeta Elias, é o que eu estou comentando aqui. Eliseu, o sucessor de Elias. E ele disse: olha, ele está num lugar chamado Dotã. Então
o rei da Síria falou, então vai lá, eu quero que traga este homem aqui. Então, foi ali uma grande multidão com carruagens, cavaleiros e cavalos atrás do profeta Eliseu. Porque todo o problema não era o rei de Israel. Todo o problema era quem? Era o profeta Eliseu, que dava toda a dica, revelava o projeto que o rei assírio, o rei da Assíria, estava ali tramando, bolando, arquitetando contra o rei de Israel. Então quem que era o inimigo principal? Não era o rei de Israel, era quem? Era o profeta que dava todas as pistas ali ao rei de Israel. Para que você possa entender aonde eu vou chegar, eu preciso contar o fato que aconteceu. Mas acompanhe comigo agora na Bíblia desde então. Vai comigo lá, abre a tua Bíblia aí. Eu estou com uma versão aqui hebraica, talvez esteja algumas palavras diferentes porque está no original, tá? Hebraico. Como por exemplo, Eliseu está Elixá e a Síria está Arã. Então depois de tudo lá, o profeta Eliseu, que está em Israel, revela ao rei, que estava comentando agora. Está no capítulo 6, versículo 12, tá bom? Revela ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir, ou no teu quarto. E ele disse, vai e vê onde está ele, para que eu envie e mande trazê-lo. Então vamos pegar esse homem de Deus que está causando atrapalhando o nosso projeto contra Israel. E avisaram-no, ele está em Dotã, e enviou para lá cavalos e um grande exército, os quais chegaram à noite, então o exército foi à noite, já para poder pegar de surpresa ali o profeta, e cercaram a cidade. No 15, e o moço do homem de Deus, seria o aluno, o ajudante ali do profeta Eliseu, o aluno aquele que Eliseu ele estava ensinando a andar nos caminhos do Senhor, e amanhã também ser ali alguém de Deus. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Eliseu ficou deitado, porém ele levantou mais cedo. Ao amanhecer, meio que escuro ainda, e saiu, e eis que um exército tinha cercado o quê? A cidade, com cavalos e carros. Então, quando ele acordou de manhã, que ele saiu na porta da casa onde ele morava ali com Eliseu, ele viu então em volta da cidade, provavelmente ele morasse aqui na parte mais baixa ou no monte, que dava para ver ali todo o exército que cercou aquela cidade. E o moço lhe disse, Senhor meu, o que faremos? Então ele foi até Eliseu e falou, Senhor meu, o que faremos? Em outras palavras, agora nós estamos perdidos. Vieram atrás de nós, descobriram que o Senhor estava dando a dica ao rei, e vieram nos buscar e nos matar, em outras palavras. E ele disse, não temas, porque são mais os que estão conosco do que o que estão com eles. E Eliseu, E Eliseu orou e disse, Eterno, peço-te que abra os seus olhos do moço, para que veja. E o Eterno abriu os olhos do moço, do ajudante de Eliseu, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pois bem, concluindo, mas só vou repetir novamente. E o Eterno abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tá. O que acontece? Então, ali aparentemente parecia que estava tudo perdido. Parecia que não havia uma saída. Porque quando o ajudante de Eliseu, quando o aluno ali de Eliseu, o discípulo de Eliseu, ele acordou pela manhã, então ele viu aquele exército. Ele pensou consigo, é normal que ele tivesse pensado assim, puxa, está tudo perdido, não tem mais ali o que fazer, não tem mais uma solução para a nossa vida, nós estamos perdidos, não tem como mais a gente vencer essa batalha. Então Eliseu falou, olha, meu Deus, abre os olhos desse rapaz que ele não consegue ver, que tem muito mais
ao nosso favor do que aqueles que são os nossos inimigos. Então, no caso, quando ele abriu os olhos do moço, o moço viu, então o moço entendeu tudo aquilo. E na nossa vida, muitas vezes acontece isso. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma fase muito complexa, muito complicada, que globalizou praticamente todo o planeta, que tem sido o vírus que tem assolado, que tem matado, que tem destruído, que tem causado pânico, e não se vê falar em outra coisa a não ser aí o vírus que está causando aí todo esse pânico. Ele conseguiu entrar na cidade, ele conseguiu destruir parte da cidade, ele está destruindo pessoas, ele está matando pessoas, mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Abra os seus olhos espirituais, peça a Deus para que abra os seus olhos espirituais, como eu tenho feito, eu, por mim mesmo, para que Deus possa te mostrar. Porque enquanto a cidade, ela está agora, o mundo na verdade está cercado contra o atual vírus do momento, que eu nem vou citar nome para não dar credibilidade a estas coisas, mas tem muito mais ao meu favor, tem muito mais ao seu favor. Enquanto a cidade foi tomada, porque no princípio a cidade de Israel, você vê que ali o rei foi guardado, mas chegou uma hora que o exército foi até o homem de Deus para que levasse cativo até o rei da Síria. E o mal, ele cercou a cidade, ele cercou o mundo, ele está atrás de mim, atrás de você, para tentar nos destruir. Mas muito mais são aqueles que estão em nossa volta, em nosso redor, do que aqueles que nos perseguem, a saber, por exemplo, o atual vírus. Eu me refiro, toda essa live vai ser falando acerca desse atual vírus que está matando, que está destruindo, está assolando as nações, tem amedrontado pessoas. A mídia tem divulgado de uma forma aí tremenda para assustar cada vez mais, embora sabemos que a ameaça é real e que ele também é real e tem matado e destruído, como também já matou pessoas queridas que eu amo, a saber, um grande pastor que eu conheci no passado, que me ajudou muito. Ele foi, o vírus conseguiu matá-lo, né? Conseguiu destruir. Mas a guerra ela não está perdida, nós não perdemos essa guerra. Essa guerra nós vamos vencer, é certo que sim. Até a volta do Senhor Jesus nós temos que batalhar, nós não podemos parar, nós não podemos aí afrouxar a corda, nós temos que apertar. Porque enquanto eu busco a Deus, eu consigo ter uma visão espiritual. E os anjos estão ao meu favor, o céu está ao meu favor, o céu está ao seu favor, creia tão somente. Ore, busque a Deus para que Deus possa te mostrar então esse exército grande, numeroso, essas carruagens de fogo que está ao teu redor. Não se preocupe, porque você vê que depois, se você continuar lendo ali a Bíblia, você vai ver que Eliseu conseguiu sair dali sem nenhuma lesão. Aquele exército inimigo que queria destruir Eliseu, ele foi cercado. A armadilha que foi feita para Eliseu foi totalmente revertida e tudo caiu ali em cima do exército do rei da Síria. E o mal ele tem cercado a mim, tem cercado a você, não tenha dúvida disso. Nós estamos em como eu posso dizer, em um cerco sem saída. Sim, o mal tem cercado. Ele anda em nosso derredor, tentando achar brecha para devorar a mim e a você. E nós não podemos dar essa brecha para ele. Nós não podemos dar esse gosto para que o inimigo simplesmente venha e arrebate a nossa vida. E arrebate a nossa alma, que é o nosso bem maior. Não é nem o nosso corpo, porque o nosso corpo, eu, Edinaldo, é uma questão de tempo, eu vou ter que morrer, e daí? Eu tenho que estar preparado para isso. Eu não posso ter medo da morte. Eu tenho que ter medo é de não estar bem com Deus. Isso sim, mas medo da morte? Não tenho que ter medo da morte, porque eu vou ter que morrer. Embora eu não tenha nascido, nem você nasceu para morrer, nascemos para ser imortais, mas por conta do pecado entrou a morte. Então, se entrou a morte, então, para que viemos conhecer a mortalidade, precisamos morrer agora. Mas nós temos que crer na vitória. Nós não podemos deixar de crer. Não é porque eu, Edinaldo, e você que está do outro lado me assistindo, ou que vai assistir depois, você sabe que um dia vai chegar a sua vez, que você não tem que lutar contra aquilo que não presta, que você não tem que lutar contra aquilo que tem tentado te destruir. Você tem que lutar incansavelmente. Creia que tão somente Deus é ao teu favor. Se você for comigo lá em 1 Pedro 5,8, vai falar que o diabo, ele anda, Satanás, o mal, ele anda em nosso derredor, tentando nos devorar.
Vamos para a Bíblia, vamos fazer isso ao vivo aqui, pronto, ao vivo. Detalhe, se você for lá em 1 Reis, que eu estava lendo agora, havia um exército ao redor de Eliseu, parado. Deus colocou um exército ali para proteger ele. E Deus tem colocado esse exército para proteger você. A cada um de nós que temos confiado em Deus, a cada um de nós que tão somente temos entregado a nossa vida para Deus e temos colocado no altar de Deus ali, na presença de Deus, a nossa vida. Deus é Deus que guarda, Deus é Deus que protege, Deus é Deus que cuida. Deus é Deus para salvar a mim e a você dessa praga que está assolando a terra. Muitos homens de Deus já morreram? Sim, muitos morreram. Não significa que a batalha está perdida. Quantos não foram os homens de Deus que morreram no passado, até o dia de hoje morrem? Mas enquanto morria um, nasciam 10. Enquanto um perecia, 10 o Senhor transformava e fazia com que ele viesse buscar a Deus. Não vai acabar por aí, porque Deus é Deus para nos guardar e nos proteger. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai falar o seguinte: sede sóbrio, atento, vigia. Fica filmando o movimento, não vacila, não brinca com as coisas de Deus, não ande no pecado, não ande na sujeira, sede sóbrios, não se embriague com as coisas desse mundo. É o que está dizendo, é o que significa sede sóbrios, atento, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, que é o inimigo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém para devorar, alguém para tragar, alguém para destruir. Esse é o papel do diabo. E esse também tem sido o papel dessa doença que tem tentado destruir muita gente. O laço chegou, o laço abraçou todo mundo. Mas é como eu falei na live anterior, acredito eu, uns 15 dias atrás, Deus é Deus para te proteger dentro do laço. É como eu falei há um tempo atrás, Deus não livrou a Daniel da cova dos leões, ele livrou lá dentro. E tantos outros casos na Bíblia que Deus não livrou a pessoa daquela situação, mas guardou dentro daquela situação. E Deus tem guardado a mim e a você dentro dessa situação. Eu, por exemplo, já fui contaminado com o vírus. Pois é, e Deus me guardou, eu não pereci. Não foi da vontade de Deus que eu partisse daquela vez. E se fosse, amém. Mas eu estou aqui para lutar até o último instante. Nós não podemos ser covardes. Nós não podemos simplesmente perder uma batalha ou aceitar perder uma batalha sem lutar. O covarde não é aquele que perde, o covarde é aquele que não luta. É aquele que não batalha, é aquele que não guerreia. Se você tem um exemplo que eu estou dando bem grosso para você entender, não seria nem o caso de eu citar esse exemplo, se você tem uma arma e o seu inimigo tem outra, então antes do seu inimigo atirar, você atira, um exemplo que eu estou dando. Então, você tem que agir dessa forma para poder vencer uma guerra. Enquanto o inimigo está ao nosso derredor procurando brecha, procurando pecado, procurando falha, procurando erro da nossa parte, que nós temos erros, mas não vivemos deliberadamente no pecado, não vivemos na sujeira, não vivemos no submundo da criminalidade, da prostituição. Nós temos falha porque nós somos seres humanos. Nós falhamos, nós erramos em nossas palavras. É o caso que eu estou falando aqui agora, eu posso tropeçar nas minhas palavras. Nós erramos em nossas decisões, nós erramos em todas as áreas da nossa vida. Nós cometemos erros porque nós somos o quê? Humanos. Nós somos imperfeitos. Perfeito como posso dizer, como criatura de Deus. Ele fez com perfeição, mas nós, em si mesmo, nós somos imperfeitos. Nós erramos e nós falhamos, nós pecamos. Mas isso não faz de mim e de você uma pessoa condenada ou uma pessoa desprotegida. Aquele que se entrega para Deus, Deus tem guardado e tem protegido aquele que Ele quer guardar e aquele que Ele quer proteger. Isso nós temos que respeitar em Deus, porque Ele é Deus e sabe de todas as coisas. Se você for comigo lá em Salmos 34, capítulo 7, vai dizer capítulo 34, versículo 7, vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e livra. Enquanto Satanás está ao derredor andando, procurando uma brecha, o anjo do Senhor ele acampa. Acampar está todo o tempo. Acampar quando você anda com Deus, quando você é sóbrio, quando você vigia, quando eu vigio, quando eu falo você, não é você apontando, é globalizando, é num total, aqueles que são sóbrios, aqueles que procuram andar na justiça de Deus, aqueles que procuram não andar no pecado, não andar na sujeira, não andar na imundície, na incredulidade. Então Deus coloca ali do lado daquela pessoa, não é um anjo não, são anjos. Acampado. Não quer dizer que o anjo está pulando de galho em galho,
Não, ele está acampado. Ele está ao teu redor. Digamos que você está aqui e o anjo ele está aqui, ó, centralizado. Enquanto isso, quem está em volta? Satanás. Procurando uma brecha para te destruir, para te matar, para deixar você mal na fé, para deixar você lá embaixo, para colocar um monte de coisa na tua cabeça, para pôr um monte de coisa na tua cabeça que não existe. Qualquer coisinha que você sente, automaticamente o ser humano já pensa o lado negativo. Puxa, eu estou com doença tal, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Mas o anjo está para te guardar, ele está aí do teu lado. Ele está em tua volta, ele está acampado, ele não está andando. Deus colocou um anjo para guardar você, para guardar a tua vida, para te livrar, para te proteger. Deus colocou um anjo para poder ser contigo. Como Deus também nesse momento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele fala com você que de repente não serve a Deus, ou de repente você que não tem temor das coisas de Deus, tem levado as coisas de Deus à brincadeira, não tem levado a sério, e acredita que todo o caminho leva ao reino de Deus. O Espírito Santo fala agora para você nesse momento, ou que vai falar amanhã ou depois, quando você for assistir essa live. Conserte-se com Deus. Se você andar no erro, se volte para Deus. Se andava no pecado, se volte para Deus. Nunca é tarde para a gente se voltar para Deus. Só é tarde quando a gente morre. Aí é tarde. Muitas são aquelas almas que são ganhadas na última hora ali, que está morrendo, está perecendo, ela ali em coma, ela, puxa, Deus me perdoa, então Deus perdoa e arrebata aquela alma e leva aquela alma para si. Mas não precisa ser assim. Eu, Edinaldo, aos 30 anos, Deus me chamou. Eu lembro o dia, até hoje, de como foi. Não vou falar sobre isso para não alongar aqui a live, mas eu me recordo como foi. Pela manhã, eu me recordo o dia que ele me chamou. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi aquele chamado. Eu dei credibilidade. Deixei de pecar? Deixei de viver na prática do erro. Deixei de viver nas concupiscências da carne? Sim, porém eu erro, eu peco. No falar, eu já peco em algumas coisas. No meu agir, eu acabo pecando. No meu olhar, quando eu olho para uma coisa que eu não deveria olhar, ter maus olhos com alguma coisa, por exemplo, com alguma coisa que acontece dentro da igreja, tem algum tipo de mau olhar, eu acabei pecando. Nós somos assim. Mas isso não faz de mim, de você, um condenado, um réu do inferno. Não, não faz. O que faz de mim, de você, um condenado ou um réu do inferno, é a gente simplesmente largar a fé, falar para Deus eu não te quero, ser orgulhoso, porque Deus, é como eu falei esse dia, Deus resiste aos soberbos. Porém, aquele que é humilde, ele dá graça. Ele ouve, ele abraça e ele salva. Então não se preocupe se a cidade foi cercada. Não se preocupe se o mundo foi cercado. Não se preocupe se o teu bairro ali foi cercado e você só ouve falar. Olha, o vizinho morreu do vírus, o outro vizinho morreu ali na frente morreu outro. Não se preocupe, do teu lado tem anjos. Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, o nosso, o teu adversário, ele está rodeando a todo momento, tentando destruir a tua vida e a minha vida. Mas quando nós estamos com Deus, parece que não, mas em volta a um grande exército celestial, com anjos e carruagem de fogo, para guardar a minha vida e a tua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida nesta quinta-feira, e que guarde a tua família, que venha te proteger lá no trabalho. Por fim, que na tua vida seja feita a vontade de Deus, porque a gente ora para Deus guardar, para Deus proteger, mas isso são projetos nossos, são vontade nossa. Mas aonde está a vontade do Todo-Poderoso, do Supremo Deus, que Ele é o juiz dos juízes, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele que manda. Então, sabemos que nós temos os nossos desejos, sabemos que nós temos as nossas vontades, porém, que tudo, em tudo, venha a ser feita a vontade dEle e não a nossa. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não é à toa que nós pedimos algumas coisas, às vezes a Deus, e Ele não responde. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. E até domingo com mais um vídeo lá no canal Falando com Deus, tá bom? Lá no YouTube. Peço que você, eu vou deixar o link do canal, visita lá, se inscreve no canal, compartilha essa live nas redes sociais e não tema, porque Deus é contigo. E muitos mais são aqueles que estão com você do que aqueles que estão contra você. Há exércitos de anjos ao teu redor para te guardar e te proteger. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal.